This is Future Tense. Future Tense. Bem-vindos ao Future Tense. Eu sou Leonor Rodes e este é um podcast da Futura, onde imaginamos futuros mais criativos, mais humanos e mais conscientes. E no episódio de hoje temos um tema bem trendy: longevidade. E os nossos guests têm trabalhado e pensado sobre este tema. Celina de Cassis Moedas, professora e fundadora do Centro e do Programa de Longevity Leadership da Católica, e Rui Quinta, co-founder e creative director da WITH Company, membro do board de laboratório da pesquisa Transformative Times, dá também aulas na FH de Salzburg, na Porto Business School, ISEG e em temas de inovação e systemic design. Celine, Rui, bem-vindos! Olá. Olá, obrigada. Como é que estamos? Tranquilos? Ótimos. Já agora em temas de longevidade, vamos entrar a matar. Pode ser? Vamos. Sim, vamos ver se nos aguentamos até ao fim. Pelo menos até o Natal. Celine, bem-vinda. Lideras a Longevity Leadership Program na Católica. O que é que te trouxe para esta área? Houve algum momento em que pensaste isto é claramente o futuro? Então, Leonor, eu fiz 50 no meio do Covid. Não sei se vocês lembram-se, mas o Covid já era uma altura um bocadinho triste e com muito desespero. Então, fazer 50 anos nesta altura foi um desespero total. O meu marido fez um deal comigo a dizer que o ano não ia contar, porque realmente era o Covid, não havia maneira de festejar, e então eu ia fazer 49 outra vez. Mas afinal eu fiz 50. E na nossa cultura, particularmente para uma mulher, 50 anos é o início do fim, basicamente. E comecei a pensar que realmente, em termos de carreira, talvez não ia fazer muito mais coisas, que os meus filhos já eram crescidos e que realmente era o início do fim. E foi bom, foi uma mini crise, e como sabemos, falamos muito de crise da meia-idade, quando há muitas opções de coisas que se podem fazer na meia-idade. Podemos passar por uma crise, mas podemos também reinventar, imensas coisas, claro, basicamente. E então comecei a pensar que também à minha volta havia cada vez mais pessoas a fazer 50 e mais, não é? Basicamente claro, é uma tendência, porque eu vou falar mais disso, mas basicamente a longevidade é uma tendência muito grande que está a acontecer na nossa sociedade e das nossas sociedades, que tem a ver com duas coisas. A primeira é que estamos a viver cada vez mais anos. Nos últimos 100 anos ganhamos 40 anos de esperança de vida, e só nos últimos 20 anos, ou 25 anos, ganhamos quase 5 anos só em Portugal. A média de idade, a esperança de vida hoje em Portugal é 82 anos. Realmente são muitos anos. E ao mesmo tempo está a acontecer outra coisa, é que temos cada vez menos filhos. Eu, por acaso, tenho 3, mas a média em Portugal é 1,5, 1,4. E então, quando se juntam estas duas coisas, o que acontece é basicamente o que eu chamo de passar de uma pirâmide, com muitos jovens e poucos menos jovens, por o que eu chamo um soufflé. Eu sou francesa. E o que é um soufflé? Que temos, de todas as idades, temos mais ou menos o mesmo número de pessoas. E isso tem imensas implicações. E então eu vi que era um tópico pouco estudado, pouco falado, e como académica achei que tinha uma responsabilidade de investigar, de perceber, de ensinar, para perceber melhor o que ia ser e o que vai ser o impacto da longevidade no mundo das empresas, que eu sou professora numa business school, e além. Eu quero ir lá nesse tema do Centro para a Longevidade da Católica, mas quero perguntar também aqui ao Rui, que o teu trabalho cruza inovação, design. Quando é que este tema da longevidade começou a ser uma oportunidade criativa para ti? Sim. Eu acho que se calhar dois contextos. O primeiro, mais relacionado com o trabalho, ou seja, a WITH Company já fez vários projetos relacionados com o tema, em particular para seguradoras, genomics, o tema da longevidade dentro do contexto das organizações. O outro talvez mais pessoal e teve a ver com um stress de saúde que tive em 2017, me atingiu assim com muita força, e então comecei a pensar, comecei a ler muita coisa sobre como encontrar um equilíbrio na nossa relação com a vida, e então nessa altura desenvolvi uma espécie de tema para mim próprio, a que chamei Hyper Tiny Life. E era quase criar uma espécie de perspectiva sobre a vida
para tornar a vida mais insignificante, mas não de uma forma negativa, ou seja, perceber que todas as decisões que nós tomamos se calhar não são assim tão importantes, tentar reduzir um bocado a ansiedade e o peso das coisas no dia-a-dia, relativizando. E então hyper é porque a nossa vida é demasiado rápida, ou seja, é óbvio que nós estamos a estender o nosso tempo de vida, mas também podemos considerar que já morreram bilhões e bilhões de pessoas e que nós vamos estender até um certo ponto, mas depois não vai dar mais do que isso. E portanto, o hyper para rápido, ou seja, no contexto geral das coisas, a nossa vida vai ser breve, e tiny porque vai ser pequenina, não é? Porque, lá está, se também olharmos para o planeta Terra de longe, o tal Pale Blue Dot do Carl Sagan, que nos faz imaginar que nós somos apenas um pequeno ponto azul neste universo, que a nossa vida também não é assim tão importante. E eu acho que nesse momento, pronto, eu desenvolvi esta ideia do Hyper Tiny Life, que na verdade no outro extremo existe hoje dentro do Transformative Times, ligando agora com uma dimensão se calhar mais profissional, esse tal laboratório de pesquisa em que nós estamos com uma nova stream de pesquisa relacionada com longevidade, e o tema é The Long Life. Okay. E temos uma parceria com a London School of Economics, é a única coisa que eu posso anunciar aqui. Oh, uau! Temos aqui já announcements, adoro! Ok, uau! E tenho tantas perguntas. Vou vai. Por partes. Celine, há bocado estavas a falar sobre o Centro para a Longevidade. Como é que agora estavas a falar que cada vez há mais esperança média de vida, as pessoas que trabalham mais, há mais longevidade aqui em Portugal, mais 5 anos que as pessoas vivem. O que é que significa ter uma liderança para a longevidade? É uma das coisas que o centro fala. O que é que isso significa? Então, a longevidade, basicamente, como eu estava a dizer, é as duas coisas. É viver mais tempo e temos menos filhos. Significa que em termos de sociedade, basicamente, o equilíbrio entre os mais jovens e menos jovens, ou entre jovens e mais velhos, está a mudar. Só para termos uma ideia, o peso relativo está a mudar significativamente. Por exemplo, só nos últimos 20 anos ou 22 anos, o peso dos trabalhadores de mais de 50 anos duplicou. Então é uma tendência enorme. E se pensarmos bem, nas empresas, não há o plano de carreira, pode ir até os 65, mas normalmente é bom conseguirmos... um diretor de recursos humanos normalmente gosta de olhar para a pirâmide de idades na sua empresa e não gosta de ter uma idade média muito, muito alta, não é? Alta, claro. Então, qual é a solução para não ter uma média de idade muito alta? É tirar as pessoas mais velhas. Mas hoje temos que ter a consciência que isso já não vai ser possível, porque há cada vez menos jovens a entrar no mercado do trabalho, porque o número de jovens está a diminuir, não é? Como estávamos a dizer. E as pessoas mais velhas vão continuar a trabalhar, porque se realmente a esperança de vida está a aumentar, também temos que pensar que vamos ter que trabalhar mais anos, não é? O modelo, basicamente, simplificando, o modelo de as pessoas estudam dos 0 aos 25, depois trabalham dos 25 aos 65 e depois reformam aos 65, vai ser realmente difícil, não é? Sim. Porque há cada vez mais pessoas que vão viver até os 95, até os 100 anos. O que é que uma pessoa vai fazer durante 35 anos na reforma? Não é? Não. Em termos financeiros é um problema, mas também em termos de vida, porque há muitos estudos que mostram que quando as pessoas continuam mais ativas, aumentam a esperança de vida e são mais felizes, são mais realizadas. Então o ponto é que vamos ter que trabalhar mais tempo porque há menos jovens e porque é bom em termos de sociedade para as pessoas trabalhar mais tempo. O que é que eu achei muito interessante quando comecei a estudar este tema é que temos todos os dados. Sabemos exatamente como é que vai ser a sociedade daqui a 20 anos. Em termos demográficos, é muito fácil, não é? Os filhos, os bebês que não nasceram agora, não vão ser trabalhadores daqui a 25 anos, não é? Então isso é muito fácil antecipar. Mas ninguém fez este trabalho de olhar para estas tendências. Depois, quando falamos de longevidade, falamos muito dos grandes desafios. Vai ser um grande desafio para a segurança social. Vai ser... Mas olhamos pouco para o lado positivo. O que está a acontecer, esta questão da longevidade, é super positivo. É super positivo. A medicina avançou, a saúde pública, então há imensas áreas que fizeram grande progresso, que torna isso possível, que vamos viver muito mais anos. E, em média, em boa saúde. Talvez não
eu acho que em média em Portugal os últimos 10 anos de vida que estamos a viver com menos saúde. Mas mesmo assim, se vamos viver até os 90 anos, se chegarmos até os 75 ou os 80 com boa saúde, é ótimo, não é? E então a questão é o que é que as pessoas vão fazer com todo este tempo? Então, voltando ao mundo das empresas, em termos de liderança, vamos ter que aprender a trabalhar com talento de múltiplas gerações. Fala-se de empresas com 5 gerações a trabalhar em conjunto. 25 anos, 35, 45, 55 e 65. É um grande desafio, não é? Então isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Claro. Porque os jovens podem aprender dos mais velhos, porque os mais velhos têm imensa sabedoria que podem partilhar. Então isso é a primeira parte da liderança da longevidade. A segunda parte é que, como há cada vez mais trabalhadores mais velhos, também há cada vez mais consumidores mais velhos. E temos que pensar, temos que preparar o mercado para estes consumidores mais velhos. Vou só ficar com um exemplo, que é a indústria da moda. Eu fiz investigação sobre a indústria da moda durante os últimos 20 anos. E se pensarmos bem, hoje, em média, nos países ricos, nos Estados Unidos, a Europa, basicamente, o crescimento da indústria, metade do crescimento da indústria vem dos consumidores de mais de 50 anos. Mas eu quero perguntar, quando alguém abre uma revista de moda, vê-se muitas pessoas de mais de 50 anos? Não. O que se vê, continuamos a ver meninas, desculpem, de 20 anos, 25 anos, e 30 na moda, 30 a 35 já é considerado velho. Mas não faz sentido. Sim, mas eu acho que, por exemplo, e desculpa interromper, mas acho que também é relevante, nas mulheres, vê-se mulheres mais novas. Os homens ganham mais charme, são mais velhos, ganham muito mais charme. Então, é isso, olha, Leonora, I could not agree more, mas estás a ver? É um grande tópico aí. Eu acho que em média, para homens e para mulheres, continuamos a ver jovens, mais jovens. Certo. Quando a média de idade da população está a aumentar. Então já não faz sentido. Certo. Há um gap entre o que estamos a ver nas revistas e os consumidores reais. E depois, para as mulheres, há todo É verdade que continuamos a ver ainda mais mulheres mais novas. É verdade. Mas eu acho que a indústria está a mudar pouco a pouco. Mas o nosso papel como educadores, como investigadores, é perceber quais são os bias, os enviesamentos que as pessoas têm, não é? E segundo, estudar e mostrar às empresas que isso é uma grande oportunidade. Porque, como em tudo, as empresas que vão perceber o filme, primeiro, as empresas que vão saber gerir os trabalhadores de múltiplas gerações vão ter uma grande vantagem, e as empresas que vão saber falar melhor com os consumidores mais velhos também vão ter uma grande vantagem. E então o ponto é ver isso como uma grande oportunidade e preparar-se tão bem como possível. Sim, é mesmo verdade. E, Rui, daqui do ponto de vista do design, tu também vês aqui isto como uma oportunidade, ou seja, também mais ligado com a moda, eu concordo 100% com este tema das revistas, vejo muito mais mulheres mais novas e homens, se calhar vejo homens mais velhos nas revistas, não vejo tantos miúdos, por assim dizer. Do ponto de vista do design relacionado com revistas, o que é que tu vês nesta oportunidade, o desafio? Estavas também a falar da tua tiny life e da tua long life. Como é que tu vês o design e o papel do design aqui na longevidade? Sim, eu acho que falar do tema da moda pode, neste caso, se calhar não ser o melhor exemplo para falar do papel do design neste contexto. Porquê? Porque o tema da moda é um tema que é muito ligado a uma dimensão estética, Claro. e eu tendo, e acho que a Celine está alinhada comigo nisso, tendo a olhar para o design como uma ferramenta de inovação, como um ponto de vista, como um modelo mental de olhar para as coisas e para desenhar coisas, ou seja, para desenhar negócios, para desenhar estruturas organizacionais, a forma como nós metemos as pessoas a falar umas com as outras, desenhar serviços, desenhar sistemas, ou seja, ter uma perspectiva sobre as coisas. E se calhar, se nós falarmos só de moda, pode haver uma inclinação natural para nós imaginarmos que a palavra design tem apenas essa dimensão estética. E eu acho que eu tendo a olhar para o design como de uma forma bastante mais ampla, por camadas,
sistémica, que liga diferentes temas. Hoje em dia é normal falar-se da polycrisis, ou seja, quando nós estamos a falar de longevidade, estamos a falar de aging, na verdade é quase inevitável não pensar noutros temas e na sobrecarga que isto pode trazer para governos, por exemplo, ou para a forma como nós gerimos um país e não apenas uma organização, ou a forma como nós gerimos o planeta e os recursos que estão a ser esgotados no planeta pelo facto de sermos cada vez mais. É muito interessante, eu tenho uma apresentação sobre aging, que se chama The Age of Aging, e é muito interessante cada vez que faço aquela apresentação nos últimos 6 anos, eu tenho que ir atualizar os números do número de pessoas que já morreram no planeta Terra e o número de pessoas que vivem no planeta Terra. E começou com 7 bilhões, 7,3 bilhões, e no espaço de 6 anos, se não tenho erro, vamos em 8,3 bilhões, ou seja, aumentou 1 bilhão de pessoas Que morreram? Não, que vivem no planeta. Que extraem do planeta e que vão retirando, como nós, recursos do planeta. Mas pronto, não sei se foi muito... Não, foi ótimo. Porque aqui falaram um bocadinho os dois sobre este gap geracional e como é que podemos desenhar aqui as pontes entre estas gerações. Não é uma pessoa que acaba de sair da universidade e um senhor uma senhora de 65 anos. Como é que podemos criar aqui umas pontes mais, ou seja, mais fluidas, mais smooth, para que haja uma mutual help, entreajuda, e para que também seja um benefício para as empresas? Primeiro, temos tendências nos mídias e muito nas conversas a opor as gerações. Dizer, não, mas temos, por exemplo, a grande conversa é, não, mas os mais velhos têm que se reformar para deixar espaço para os mais novos, não é? Então, basicamente, Sim. os velhos que não se reformam não deixam espaço para os mais novos. Quando realmente, como acabei de explicar, hoje não há jovens suficientes para substituir aos mais velhos que vão reformar. Então, a conversa não é essa. Então, em vez de opor as gerações, eu acho que seria muito mais interessante ver o que é que temos em comum. E Claro. temos muitas coisas em comum, não é? No fim, numa empresa, as gerações diferentes, claro que têm maneiras de pensar diferentes, mas em vez de opor, deveríamos ver o que é que temos mais em comum. Pode ser a maneira de trabalhar da empresa, pode ser o querer trabalhar juntos. Por exemplo, eu gosto muito de ver filmes e de ouvir música. Toda a gente lembra-se do filme com o Robert De Niro, que é The Intern. Lembram-se? O estagiário. Sim, Tem imensa graça, porque no início, basicamente, é o mais velho, é mais velho, é um estagiário, supostamente não sabe nada sobre nada. Não sabemos mexer com Macs, não sabemos mexer com o iPhone. Mas no fim do fim, o que é que ele sabe? Ele sabe sobre vida. Claro. Não é? Então tem experiência de vida e isso tem imenso valor. E no caso do filme, é um exemplo um bocadinho ao contrário, porque a Young Executive é uma mulher jovem e ela é um homem mais velho. Mas ele está em posição mais baixa socialmente porque é o estagiário. Mas o que eu acho que é interessante é ver que uma pessoa mais nova sabe mais de tecnologia e sabe mais dos business models mais modernos, mas uma pessoa mais velha tem mais sabedoria, tem mais experiência de vida e no fim o que é que vê-se muito bem no filme, o que é importante na vida? São as relações entre as pessoas, é o amor, é o... Claro. Não é? Então, é isso, a amizade. E ele consegue passar isso muito melhor que os outros que por uma razão, por serem mais novos, têm mais pudor, não conseguem tanto falar da parte emocional da vida, que no fim é, como diz Ana, imagino que faz sentido, tudo o que fazemos na vida, no fim tem a ver com emoções, não é? E temos que ter consciência disso. Os mais novos, eu acho que não se ligaram tanto à parte emocional e não têm esta consciência da mesma maneira. Então, realmente, é aproveitar o mundo da manhã e o mundo já de hoje, é um mundo onde vamos ter múltiplas gerações a viver e a trabalhar em conjunto, mas não deveríamos opô-las, deveríamos, ao contrário, ver como é que podemos aproveitar e aprender uns dos outros. É isso o desafio. Eu concordo que há uma palavra que me vem muito à cabeça, duas palavras. Uma é valor e a outra é a ideia de ser útil, não é? A ideia de utilidade. E eu acho que às vezes, eu concordo a 100% contigo, acho que
A ideia de haver pontes, ou seja, de fazer com que os mais novos entendam qual é a posição e a utilidade e o valor da pessoa mais velha, e a pessoa mais velha entenda qual é o valor e a utilidade de uma pessoa mais nova, e às vezes é quase se listasses essas características de cada uma destas gerações e cruzasses aquilo que estavas a dizer, ou seja, tentar encontrar aquilo que é comum, eu acho que se torna muito mais claro depois para cada uma dessas gerações a importância da outra. Mas acho que tornar isso visível, e daí tu estás a falar também a importância de fazer projetos dentro do contexto das organizações que mostre esta utilidade e que desmonte estes vieses, não é? Ou estes biases que existem na cabeça de cada um de nós, na cabeça das pessoas. E depois é muito curioso que nós próprios também nós estamos sempre em contradição, não é? A ideia do kidult, que é a ideia do adulto que quer continuar permanentemente mais jovem. Quer dizer, eu sou adulto e quero continuar mais jovem, mas depois eu critico os mais jovens que entram... pronto, é só uma pequena dimensão comportamental destas coisas estranhas com que nós... estas incongruências, não é? Que vivem dentro das nossas cabeças. Leonardo, eu queria só dar um exemplo. Há um trabalho académico que foi feito há 2 ou 3 anos atrás que mede o número de patentes que os investigadores fazem, não é? E então mostram, basicamente, não há grande surpresa, que os mais jovens, basicamente, o pico é com as pessoas que têm 39 anos, ok? Então até os 39 aumenta, e a partir dos 39 baixa. Então isso não é grande surpresa. O que é que eu acho interessante é que fizeram também um estudo para ver, muitas vezes as patentes são desenvolvidas por mais que uma pessoa. Vamos imaginar 2 pessoas. E o ponto é, por exemplo, é melhor uma pessoa de 40 ou uma de 20 e uma de 60, não é? E o ponto é, quando se põe 2 pessoas de idades diferentes, então de gerações diferentes, têm um número de patentes superior à média da idade. O que significa, basicamente, é um estudo, não é? Mas mostra que, em termos de inovação, pôr pessoas de idades e de gerações diferentes é mais produtivo. Mas quando se pensa, no fim não me surpreende tanto, porque já fizemos este tipo de estudos sobre a diversidade de género, sabemos que as equipas com diversidade de género são mais produtivas e são mais criativas. Já fizemos isso com perfil, por um designer, com um engenheiro, com uma pessoa de economia, com um economista, são mais criativos. Então, é engraçado, pensamos em muitas dimensões da diversidade, mas até há pouco tempo não se falava e não se pensava muito em termos de diversidade de idades. Geracional, sim. Exatamente. Sim, é um bom ponto até, porque, não sei, eu acabei, agora fazendo a ponto com o que o Rui disse, eu vou fazer 30 anos, eu ia dizer que já tenho 30 anos, eu tenho 29 anos, vou fazer 30 anos, e eu lembro-me, em criança, pensar que, com 30 anos eu já vou ter filhos, vou ter uma casa, e acho que é um bocadinho esta ideia de que está tudo a crescer e está tudo a aumentar os níveis de vida. Os meus avós, a minha avó casou-se aos 21, aos 24 tinha o primeiro filho, tinha a sua casa, o seu trabalho, e agora é tudo muito mais tarde. Mas se tu pensas bem, a tua avó não tinha a experiência de vida que tu tens. Então, também, a pressão para fazer tudo era muito maior. Hoje, exatamente porque temos muito mais anos à nossa frente, temos mais tempo. E o bom, porque o que eu acho que é importante pensarmos é que a longevidade, na parte de viver mais anos, ninguém quer viver mais anos velho. Claro. Também, não é? Então, o que queremos é continuar. Eu faço uma piada com os meus filhos, eu não sou velha, eu sou jovem, nova, há mais tempo. É verdade. Eu vou adotar isso. E é isso que nós queremos. Queremos continuar jovens mais tempo. Bom, e um dia vamos ter que chegar a ser mais velhos. Mas o teu ponto é exatamente quando estás a comparar com os teus avós tinham uma experiência de vida muito mais curta. Então tudo tinha que acontecer muito mais rápido. Hoje, o bom disso, e eu acho que é bom dizer isso aos jovens, temos mais tempo à nossa frente. Significa que temos mais tempo. Podemos estudar e, no fim, não gostar do que estamos a estudar, então vamos para outro curso. Claro. Podemos começar uma primeira carreira e depois não gostar, fazer uma segunda carreira. Então temos mais tempo. Isso é ótimo. É ótimo. Sim, ao mesmo tempo é assustador. Mas é bom, mas eu acho que é a vida. A vida é assim, é assustadora e bonita e linda ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, estávamos aqui a falar sobre temos mais tempo e vivemos mais, mas
como é que nós garantimos que vivemos melhor em qualidade e não só em quantidade? Como é que nós conseguimos garantir isso? Eu, sei lá, e voltando se calhar até ao tema anterior, eu acho que nós devemos ser capazes de entender que estamos a envelhecer. Até porque nós estamos a envelhecer desde o momento em que Nascemos. Certo. E acho que não tem mal nenhum reconhecer que se é velho, ou que Certo. se é mais velho. Ou seja, mesmo uma pessoa que se quer sentir mais nova não significa que não deva poder reconhecer o facto de estar mais velho, de estar a Certo. envelhecer, não é? Porque há sinais claros no nosso corpo, no nosso cérebro, na velocidade do nosso cérebro, que fazem com que reconhecer isso. Aliás, à medida que há uma frase muito curiosa, que eu não me lembro exatamente de quem, que diz que uma das melhores formas de reduzir a ansiedade sobre o prospect of death, sobre esta perspectiva da morte, é envelhecendo. Ou seja, que nós vamos lidando melhor com a ideia de morrermos um dia, porque estamos só a envelhecer, pronto, estamos a caminhar. Pronto. E eu acho que esse reconhecimento também é uma coisa que aligeira esta relação com o tema, quer da morte, no extremo, lá no fim, quer da longevidade, ou seja, a forma como nós... Eu acho que aging e longevidade também seria uma discussão interessante, não é? Porque há esta expectativa que nós queremos viver mais saudáveis, queremos estar ativos, queremos ter coisas para fazer. Tu deste um exemplo super interessante agora de eu quero fazer um curso, não é? Tipo, antigamente, lá está, se calhar no tempo dos nossos avós, esta frase só por si é bastante curiosa. No tempo dos nossos avós. Eles estudavam uma coisa, ou tinham um trabalho, ou no máximo 2 trabalhos, e nós hoje sabemos que se calhar uma pessoa, pelo menos há 10 anos, se calhar uma pessoa mudava 7 vezes, em média, se calhar 7 vezes de trabalho ou de organização ao longo empresas, da vida. não foi? Não é? Eu já criei algumas empresas. Já. Mas pronto, portanto, eu acho que o reconhecimento sobre o estado, o momento, é uma coisa importante. E depois, em função disso, nós podemos negociar, em função das nossas decisões, mais ou menos tempo. Pronto, isto leva-me para um tema que eu acho que é bastante curioso, que foi, nessa pesquisa que fiz há uns anos, descobri um estudo de 2 cientistas do Reino Unido que criaram 2 unidades de medida. Uma era o Micromort e a outra era o Microlife. E na verdade eram em particular o Microlife era uma unidade de medida que diz que cada ponto significa 30 minutos de vida, ou seja, a mais ou a menos, em função de cada decisão que nós tomamos. Isto é só uma curiosidade que eu achei super interessante, não é? Ou seja, se eu beber um copo de vinho, eu ganhei 30 minutos de vida. Se eu beber uma garrafa de vinho, eu se calhar perdi 2 horinhas da minha vida. Se eu vos der um abraço, por exemplo, chegamos aqui de manhã, eu dou-vos um abraço e toda a gente sabe que isso dá um conforto, traz felicidade, etc. Se calhar ganhei 30 minutos, ou ganhei 15 minutos, se calhar não vou exagerar, não vou dizer 30 minutos, mas 15 minutos. Não, connosco pelo menos 1 hora. Uma hora. Eu acho que sim. Eu acho que pela intensidade e o calor que nós sentimos aqui antes de gravar o podcast, acho que podemos dizer isso. Mas achei isso super curioso, e ligando isto, agora indo um bocadinho atrás com a ideia do Hyper Tiny Life, ou trazendo o tema da morte para a equação, há o livro mais importante, acho que é o livro do Ernest Becker, The Denial of Death. Acho que é dos livros mais significativos relacionados com o tema, e depois a partir daí há vários investigadores que têm estudado sobre uma teoria que é a Terror Management Theory, que é esta ideia de que nós andamos na vida, na verdade, só a gerir o terror sobre a perspectiva da morte. Desculpem, isto está a ficar um bocado... Não, zero. Não? Eu estou a levar mega super leve. E eu acho que o negociar isso, ou seja, esse terror, o nós termos a noção, por exemplo, há uma aplicação muito curiosa que é o Death Clock, em que nós metemos alguns dados básicos sobre nós, o nosso estilo de alimentação, onde é que nós nascemos, e aquilo diz-nos quanto tempo é que nós temos de vida. E eu acho que ter noção disso, assim, ir a esse sítio e dizer assim, que giro, olha, tenho Já fizeste? 32 anos. Já fizeste? Então qual é a tua esperança? Não me recordo. por amor de Deus. Espera, era 42 para aí há 4 anos, portanto eu tenho 30 e tal anos de vida pela frente. O que está mais ou menos na média. Exato, tens 10 anos. 80 e tal. Não, mas então, agora se estamos a partilhar 30. este tipo de informação, eu também fiz. Sim, e Então, estás bem? 99 anos. Uau, pronto, bom. Mas porquê? Porque adicionares o teu estilo de vida, o exercício que fazias, o que comias? Sim. Deve ser igual, não é? São perguntas que têm a ver com a genética, então, os teus pais, Claro. boa saúde, nananã, e depois qual é o teu estilo de vida, como é que o colesterol, o vinho, nananã, o exercício. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que há 2 dimensões importantes. Há toda uma dimensão que eu vou dizer quase física. Nós sabemos, não é, que
quem faz mais exercício, Claro. aumenta a esperança de vida. Quem Nunca tinha pensado assim com o microprazo e o micro... Não, mas é isso. E imagina visualizares e teres, faz imenso sentido. reduzir Faz 30... E nós sabemos, mais ou menos, não é? Sim. Nós sabemos que fazer exercício é bom, sabemos que dormir 8 horas. 8 horas é bom, sabemos que não dormir é mau, sabemos que beber muito álcool é mau. Comunidade, teres pessoas à tua volta Certo. é bom. Exatamente, então, toda esta parte. Mas a outra parte que eu acho que é mais inesperada, ou mais surpreendente, é todo um trabalho que foi feito nos Estados Unidos por uma professora chamada Becca Levy, que tem a ver com qual é a perspectiva que as pessoas têm sobre envelhecer. Então, basicamente, se tu pensares que envelhecer é uma coisa horrível, se as associações que tens na tua cabeça sobre envelhecer são muito negativas, a tua esperança de vida vai diminuir. E ela mostra que é incrível, ter uma perspectiva positiva sobre envelhecer pode adicionar até 7 anos de vida, que é igual a não fumar, a fumar ou não fumar. Fumar tira 7 anos de vida, em média, ok? Então, neste caso, ter uma perspectiva positiva sobre envelhecer dá 7 anos de vida. São estatísticas que valem, não é? Mas dá uma ideia que, além de fazer desporto e não sei o quê, eu acho que também é um bocadinho o que estavas a dizer, não é? Aceitar, olhar para outros, ver isso como uma passagem Coisa boa. positiva. Claro. E que é? Sim, claro que é. Então, lembrei-me agora só de uma frase do Bruno Nogueira. Tipo, o Bruno Nogueira há um momento em que ele fala sobre o pai, não sei se tinha pai 70 anos, e diz: o meu pai aos 70 anos plantou uma árvore que vai demorar 40 anos a crescer, olha-me o desplante do cabrão. Que lata, como é que ele tem a lata? E eu acho tão bonito ele estar a realizar isso como pessoa mais nova, a olhar para o pai de género, mas ele ainda tem a expectativa de viver 30 ou 40 anos para ver esta árvore a crescer. Pronto, é só isso. Acho que não, mas obrigado. Não, mas eu acho que a árvore é uma imagem muito bonita, porque basicamente plantar uma árvore é essencialmente para saber que quem vai estar na sombra da árvore não somos nós, não é? Sim, é preparar para a próxima geração, que eu acho que tem a ver muito com esta ideia intergeracional. O nosso futuro vai ser e tem que ser intergeracional. Sim, tem mesmo de ser. Então, agora, neste tom positivo, o que é que melhora com a idade? O que é que melhora? Cri. Não, imensas coisas. Não, imensas coisas. Vou começar, então. Claro. Muito menos complexos. Verdade. Não, mas muito menos complexos. Verdade. E dar menos importância ao olhar dos outros. Isto é coisa, não, mas eu não vou fazer. Uma decisão que eu tomei recentemente, eu estava a pensar, se os meus colegas soubessem disso, que vergonha. I don't care. Sim. Epá, eu não sei muito bem. Eu acho que vou ter que dizer qualquer coisa. Não precisas. Eu vou partilhar que vai. eu concordo 100%. Complexos. Eu hoje em dia acho que mais nova estava mais preocupada, imagem, não sei o quê, fazer isto, não sei o quê. E sempre fui uma pessoa que faz imenso desporto. E achar que as pessoas... Eu ainda sou muito preocupada com o que as pessoas pensam sobre mim. Sou um bocado mas Leonor, tens assim, nos próximos 20 anos isso vai melhorar. Eu sei, pois é isso que eu estou pensando positivamente. É só melhorar. É só coisas boas. É só coisas boas, não é? E quando é que foi assim o momento em que perceberam, tipo, estou a envelhecer? 50. É? Os meus 50 foi um drama. Não, eu já disse, não é? No meio do Covid, fechada em casa, fazer 50 anos, ninguém merece. Ninguém merece. Mas por exemplo, eu estou a sentir que estou mais velha e gosto de mais coisas quando eu adoro ir ao IKEA. Eu adoro ver coisas para casa. E de repente estou com os meus primos mais novos a ver filmes em que eu adorava e eu tipo, que horror! Eu quero ver velinhas e quadros. E agora eu mudei de casa. Eu recentemente mudei para Lisboa, eu sou do Porto. Então estou a dividir uma casa com os amigos. E o quarto, e o que é que vamos, e os pósteres que vamos pôr, e os quadros, e os candeeiros. E eu acho isso ótimo. Eu odiava, em criança, ir
casas, aquelas lojas para casa, que inferno! E agora, eu acho que é uma coisa gira, de interessante e assim meio diferente, que é, realmente, pá, eu agora gosto de coisas mais sérias. Eu não sei. Oi? Pois, Aquela pausa. Não, estás-te a construir, não é? sim, eu acho que sim, como mulher, como pessoa, acho que também na sociedade falo de coisas muito mais. Já gosto de ver as notícias agora. Eu dizia ao pai, não quero ver telejornal. Eu vejo telejornal volta e meia e estou a par das coisas. Também acho que faz parte de crescer. Amizades, viagens, já vejo. Mesmo, por exemplo, o estudar, eu vejo com outros olhos. Eu lembro que eu fiz o meu mestrado logo a seguir à licenciatura. Eu acho que aqui em Portugal há muito essa tendência que é depois da licenciatura vamos logo para o mestrado e depois vamos logo trabalhar. E fim. E a verdade é que eu fiz o meu mestrado em Londres e os meus colegas eram todos muito mais velhos. E eu sinto que a visão que eles tinham sobre estudar era completamente diferente da minha. Eu só queria ir para as festas, ok, estudava, ia fazer os trabalhos, mas. E eles eram tipo: não, eu não quero nada para festas, eu quero estudar, eu quero aprender e mesmo reter a informação. Isto de acordo com o Celino, com o que disseste, de as pessoas agora têm muito mais tempo para fazer outros cursos, para criar outras empresas, como o Rui estava a dizer. Não é? Mas sabes, eu acho que vamos. ahm, eu sou professora, então, e vivo no mundo académico. O que é que eu estou a ver e que estou a antecipar para o futuro e que vamos estudar. Esta coisa de estudar uma vez na vida, outra vez, um modelo. Estudar até os 25, trabalhar 25 a 65 e reformar, não vai existir. Por muitas razões. Primeiro, porque provavelmente não vamos reformar aos 65 e depois vamos ter que estudar muito mais vezes. Muito mais vezes. É engraçado, vou fazer uma referência a uma coisa que o Rui acabou de dizer. No mundo académico há uma grande referência que se chama lifelong learning, aprender ao longo da vida. Mas eu quero, então é LLL, lifelong learning. Eu acho que o futuro é lifelong learning. LLLL, 4 anos. Long, porque a vida vai ser mais longa. E como a vida é mais longa, vamos ter que aprender mais vezes ao longo da vida. Significa que, então, tipicamente, a pessoa faz uma licenciatura, ok? E depois daqui, não sei, 10 anos vai fazer o MBA, por exemplo. Mas o MBA é tipo com 30, 35 anos. Mesmo isso não vai dar, a pessoa não pode continuar até os 65, ou 67, ou 70, só com o MBA, não é? Então vai ter que estudar. E eu fui diretora da formação de executivos na Católica. E foi por causa disso que montamos, por causa disso, de pensar no lifelong learning, do long lifelong learning, pensamos no Longevity Leadership, que é um programa que ajuda, cujo objetivo é ajudar as pessoas, vamos dizer, 50 a mais, a pensar o que é que pode ser o futuro delas. Claro. Porque com 50 anos as pessoas temos 35 anos de vida adulta à nossa frente. E então significa que em termos de carreira podemos mudar de carreira, podemos estudar outra vez. Então há imensas coisas que se podem fazer depois dos 50. Mas no nosso mundo, no nosso modelo, os 50 é tipo, as pessoas vão em pré-reforma, por favor, não chateiam ninguém e... Não, mas mudou isso, está a mudar de maneira muito profunda. E também porque exatamente nós falamos, porque hoje sabemos bem o que é que precisamos de fazer para ganhar 1 hora de vida ou perder 1 hora de vida. As pessoas têm mais consciência e eu acho que têm mais cuidado também. Sim, a verdade, por mais. exemplo, há 40 anos, quando as pessoas fumavam, não sabiam que fumar fazia tão mal. Agora que as pessoas sabem, eu acho que há menos pessoas a fumar, não é? Então o ponto é, eu acho que nós queremos em geral viver mais anos, mas mais anos em boa saúde. E então trabalhamos, temos mais cuidado com o que comemos, com o tipo de exercício que fazemos e isso tudo. E então vamos viver mais anos, mas vamos viver mais anos a estudar mais vezes e a ter mais carreiras e mais opções. Relacionado com este tema, e se calhar não respondendo diretamente à pergunta que fizeste há pouco, mas indo buscar se calhar 2 inspirações. A primeira, eu tive recentemente com o meu primeiro boss, a primeira pessoa que me deu emprego, que está com 70 e poucos anos,
E foi inspirador perceber que aquela pessoa está a fazer um projeto, está a fazer um novo projeto, está a fazer um novo negócio. Está Plantar uma árvore. Está a plantar uma árvore. Lá está. Olha, muito desplante deste gajo. E isso foi super inspirador perceber que o bom gosto que o Luís, neste caso, tinha naquela altura é o bom gosto que ele tem hoje e que está a fazer uma coisa bastante bonita e significativa. A outra é perceber que há pessoas da minha geração que têm a capacidade de se reinventar. Ou seja, ver uma pessoa aos 45 anos que sempre foi designer de moda, por exemplo, super com muito sucesso, como a Filipa Homem, que é uma boa amiga, reinventar-se e aprender outro métier, aprender outra coisa e de repente ser muito boa a fazer cerâmica, agora estou a dar esse exemplo, é super interessante, que é o tempo e a disponibilidade mental para nos reinventar. As células no nosso corpo não são as mesmas que nós tínhamos há 20 anos, portanto, se calhar daqui a 20 anos, se as células também se reinventam, claro, se também mudam, se calhar nós mantermos essa capacidade ao longo da vida nas coisas que fazemos e nas coisas que vamos aprendendo, eu acho que é super, acho que de certeza vai ser importante. Uhum. É inspirador também, estavas a falar, tipo, é mesmo inspirador ver essas pessoas, especialmente um mentor, não sei se vês como mentor, mas eu vejo se calhar as pessoas, o meu primeiro boss também, é inspirador eu ver continuar a fazer coisas, e também fazendo um bocado a ponto com o Céline que tu disseste, que é hoje em dia nós não entramos só numa empresa, cada vez mais, claro. Malta da minha idade é tudo, de cada 2 anos, tu sempre mudar de empresa e vamos fazer coisas. Pá, e acho que é mesmo o futuro e cada vez mais pensamos nisso. Agora, eu gostava de fazer aqui um pequeno segmento, que é um What If segment, que é aqui do podcast, que é, imaginem que recebem uma carta do vosso eu de 80 anos. Vamos dizer 90 anos, vai, porque a esperança de média vai aumentar. Nós temos ambição. Exatamente. O que é que essa carta diz? Serina, se quiseres começar. Eu acho que... Bom, primeiro, não é fácil imaginar que a Céline de 80 ou 90 anos. Mas eu fiz um pequeno exercício. O que é que eu hoje, a Céline de 54, diria a Céline de 30. E basicamente, eu acho que o recado é o mesmo. Tens tempo. Tens imenso tempo à tua frente. Nem sabes o que é que vai acontecer nos próximos 80 e daqui a 25 anos. Tantas coisas podem acontecer daqui a 25 anos. Podes mudar de emprego, podes mudar de cidade, podes... realmente, não há limite. E eu acho que isso é super... Eu acho que isso dá imensa energia de pensar que é um caminho enorme à frente com imensas opções. Eu acho que... não sei, pegando também alguns estudos, sabe, muitas perguntas que fazem às pessoas no leito da morte, a resposta típica é ninguém fala em trabalho, não é? Falam nos amigos, falam na família, falam nos filhos, ou seja, os momentos bons não são momentos relacionados com trabalho, são momentos relacionados com... E eu acredito que talvez isso pudesse acontecer, eu escrever uma carta a dizer: tu és muito estúpido, Rui. Tu és uma pessoa muito estúpida. Tu não podes continuar a fazer isso. Tu tens que dar mais atenção ao Oscar, que tem 4 anos e meio, e à Elisa e à Júlia, que têm 9 meses e que vão precisar do teu tempo. À tua mulher, Joana, que é a pessoa mais incrível do mundo e a quem tu deves esse tempo todo. E se calhar devias passar menos tempo a pensar nas empresas e nos projetos e nas coisas. Portanto, não sejas estúpido, Rui. Sim, se tu agora tens 9 empresas, com 90 anos vais ter 14. Não, eu não tenho 9, eu agora tenho 3 ou 4, mas já tive, já vendi umas quantas, já fechei outras, mas agora não tenho assim tantas. Tá? Sim, mas tens tempo. sim, pronto, é isso, mas gostei também de ter tempo, não é? Tá, calma, Rui, tem tempo, não seja estúpido. Pronto. Olha, muito obrigada por esta conversa, cheia de humor, cheia de honestidade, acho que foi mesmo inspirador. Para quem nos está a ouvir... este episódio, sigam-nos nas nossas redes sociais, fiquem atentos ao nosso próximo episódio, vamos falar sobre clima, AI, educação, e see you tomorrow where the future begins. This is Future Tense.